Shabbat Shalom, Haverim, tudo bem com vocês? Sejam todos muitíssimo bem-vindos, tanto ao canal da AIN, quanto ao curso Devekut Neshama. É uma honra enorme ter você aqui conosco. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal do YouTube, meu nome é Hadassah, tá? Atuo como Morá aqui dentro da AIN e Shalia também. Morá é professora, Shalia enviada, o que popularmente, vão colocar como apóstolo, mas é apenas um enviado, um emissário, um mensageiro, somente isto, tá ok? Bom, sem mais delongas, nessa semana, nesta aula, a gente vai estar estudando o terceiro capítulo, que é o terceiro capítulo, que é o Shar Aleph, é o portão Aleph, tá? O livro do Rav Hai, o livro Nefesh Hai, ele é dividido, os capítulos, os blocos, melhor dizendo, os blocos são divididos com as expressões portões. Isso é muito comum dentro da cultura judaica e eu acho muito legal, particularmente, porque portão é o óbvio, é o aumentativo de porta. E porta, ele tem o Dalet, o Dalet, é o número 4, então assim, isso é muito emblemático. E se você ainda não sabe, o número 8 é o meu número, Como eu brinco, o número 8 é o número que me persegue. É tão curioso que eu sempre também sonho muito com portas, então eu naturalmente me identifico com essa forma de divisão, não é a palavra certa no literal, mas a forma que os nossos sábios vão constituindo ou construindo as suas obras, as suas literaturas. Bem, sem mais delongas, hoje o nosso tema é a união entre os mundos e a responsabilidade humana como canal da presença divina. Obviamente que quando a gente está estudando os livros dos nossos sábios, dá-se a impressão de que, nossa, ele já falou sobre esse assunto, E na verdade é só uma continuidade, uma continuação. Até porque a gente sabe que a palavra do sagrado, ela se renova literalmente a cada dia e todos os conteúdos, eles são muito extensos, vamos dizer assim. Para vocês terem ideia, existem sadiquim, existem justos, existem sábios que eles às vezes passam, é real isso, tá? É curioso, mas é real. Tem sábios que ficam 20 anos estudando um único versículo. Por que disto? Porque dentro da perspectiva oriental, vamos colocar assim, como que funciona no Ocidente? No Ocidente funciona assim, a ideia, que quanto mais informação você tem, parece que mais conhecimento você vai adquirindo. Por que isso? Por exemplo, a gente lê um livro, vai lendo outro, vai lendo outro, vai lendo outro. Eu particularmente, quando eu concluí a minha formação em coaching, a primeira coisa que eu saí dali pensando, que foi o Personal and Business Coaching, eu falei, caramba, eu preciso fazer o Master Coaching, sabe? E aí eu não fiz, mas essa eu terminei aquela formação, nossa, eu preciso fazer uma outra formação, eu preciso fazer outra formação, inclusive aqui no Instituto, nós temos agora já está formada, graças ao Sagrado por isso, na formação em psicanálise clínica, que uma vez ela veio nos perguntar se nós tínhamos um determinado curso, perguntou para um dos nossos colaboradores, e assim, graças ao Sagrado eu tenho uma mente muito criativa, ele me deu essa capacidade, então assim, dependendo do curso que a pessoa quer, eu consigo montar esse curso para ela. E aí eu falei, não, eu quero conversar, porque eu já conhecia a pessoa, falei, quero conversar com ela. E aí eu fui, chamei para conversar, falei, olha só, toma vergonha nessa sua cara, brincando com ela, claro, toma vergonha nessa sua cara, tu não vai fazer curso nenhum, você vai colocar em prática o que você já estudou até agora, tu tá colecionando diplomas, dessa bronca nela, sabe? E depois ela me agradeceu, porque ela não fez outro curso e começou a praticar. Então é isso que acontece, esse é o diferencial, sabe? No Ocidente, a gente pensa que quanto mais curso, quanto mais informações a gente tiver, mais sabedoria, mais conhecimento se terá. Na cultura judaica, no Oriente, não. Você precisa ter o quê? Praticar o que você adquiriu de conhecimento. Então, adquiriu de informação. Quando você pratica
o que você adquiriu de informação, você começa a se relacionar com aquela informação. E ao se relacionar com aquela informação, você vai adquirindo, então, conhecimento. Então, e conhecimento, inclusive, é a Sefirá Da'at, que é a Sefirá do conhecimento. Quando a Bíblia fala, por exemplo, Yitzhak conheceu Rivka, está falando de uma relação sexual. Então, quando a gente adquire conhecimento, a gente começa a se relacionar intimamente com aquela informação. E é isto que vai fazer com que a gente tenha conhecimento, biblicamente falando, e automaticamente a gente vai adquirindo, ou pelo menos é a ideia, né? Adquirindo sabedoria. Então, o Rav Hai, né, e vários outros sábios da nossa literatura, eles parece que vai estar falando da mesma coisa, mas não. Ele vai sempre adicionando uma informação a mais, um conhecimento a mais, até porque o que eles falam é pura vivência, tá? E, de novo, se viveu, adquiriu conhecimento, ok? Bom, eu quero informar também que a partir desta aula, tá? A partir desta aula, ela só vai ficar no ar por 72 horas. Então, a partir do momento que ela for pro ar, que será nesse Shabbat, Bezrat Hashem, o cronômetro vai girar, deu 72 horas, a gente tira ela do ar e vai ficar disponível exclusivamente para aqueles que estão fazendo literalmente a formação. Aí vai ter acesso ilimitado, tá ok? Então vamos lá. Qual é o texto base que a gente vai estudar do Rav Hai hoje? Diz o seguinte, uma tradução fiel e contextualizada, tá? Porque todo o conteúdo vem do hebraico. Então diz assim: tudo que existe nos mundos superiores e inferiores depende das ações do homem. Quando ele se santifica e orienta seu coração ao Criador, abençoado seja, ele fortalece as forças sagradas e expande a santidade em todos os mundos. Mas quando o homem se corrompe, ele enfraquece e obscurece as luzes, provocando ocultamento e destruição dos mundos. Isso está lá no livro Nefesh Haim, capítulo 1, versículo 3, tá bom? Bem, o que o Rav Hai ele está querendo dizer aqui? Nós já falamos um pouco disso em aulas passadas, né? Que nós, o ser humano, ele é um microcosmos, tá? Ele é um microcosmo do universo. Então, todas as ações que eu faço, se as minhas ações são positivas, vamos colocar assim, não positivas, porque eu acho que aquilo é bom. E aqui eu vou aproveitar e te dar um conhecimento, tá? A gente acha que às vezes, tá? Eu vou dar um dinheiro para alguém que está na rua. Eu vou ajudar o meu vizinho eu vou ajudar, não. Eu vou ajudar o meu vizinho capinando o quintal dele. O meu filho está com algum problema e não consegue estudar, eu vou estudar e vou fazer a prova para ele. Aí ficou fácil, né? O que acontece? Quando o nosso conceito de bom também ele está equivocado dentro da perspectiva bíblica. Quando a Bíblia fala a expressão tov, né? Tov é bom, né? Tov meod, muito bom. O que a expressão tov, bom, tem a ver? Tem a ver com uma ação que eu faço e que vai elevar o outro espiritualmente. Então, às vezes, a gente se equivoca achando que ser bonzinho, né? Ser bonzinho, eu estou fazendo o bem. E, na verdade, às vezes, não. Então, quando eu penso da seguinte forma, tá? Olha, eu vou lá na casa do meu vizinho, vou capinar o quintal para ele, então eu vou ajudar, eu vou fazer uma boa ação. Às vezes, não capinar o quintal do vizinho já é a boa ação. Por quê? Porque muitas das vezes a gente precisa avaliar a situação para então tomar uma decisão. Eu me lembro que há muito tempo atrás, o Eterno falou para mim o seguinte: olha, não banalize a bênção que eu te dei.
A Bíblia, vou te contextualizar. A Bíblia fala que quem não trabalha não come. É claro que tem uma série de interpretações em relação a isso, mas eu estava ajudando pessoas que estavam em plena forma física, com uma saúde perfeita, mas não trabalhavam. Então, a minha ação não era tove, a minha ação não era boa. Por quê? Porque não estava ajudando aquela pessoa a evoluir. Então, naquele caso muito específico, deixar a pessoa ter uma certa necessidade era o tove. Por quê? Porque me vem à mente agora, quando a águia, né, os filhotes, né, as águiazinhas começam a crescer e o ninho, né, tá muito aveludado, tá muito confortável, tá muito gostoso. O que a águia mãe faz? Começa a tirar as plumas, né, começa a tirar o conforto e as águiazinhas começam a sentir o incômodo. E aí, à medida que ela vai sentindo o incômodo, se mesmo assim ela não alçar voos, o que a águia mãe faz? Pega ela aqui, ó, pelo cangote e joga do penhasco para ela poder bater as asas e aprender a se virar literalmente sozinha. Então, é muito importante que a gente perceba que todas as nossas ações, inclusive aquelas que, segundo a orientação do sagrado, você julgar como uma ação ruim, essa ação que não é boazinha, pode ser uma ação tove. Outra coisa também é que a gente vai estudar a partir da semana que vem. Eu acho que nós vamos ter 2 aulas sobre isso, falando sobre tikkun, que é reparação. O que acontece? A palavra no hebraico tzedakah é ato de justiça. Então, quando eu dou algo para alguém, ou quando eu não dou algo para alguém, e dar ou não dar, ou esse algo não significa só dinheiro, tá? Quando eu dou algo para alguém, ou não dando, eu preciso ter o discernimento, porque isto deverá ser uma tzedakah, entende? Todas as minhas ações precisam ser de tzedakah, e tzedakah está falando de ato de justiça, e claro que a gente vai entender isso melhor na semana que vem, quando formos falar de reparação. Então, como diz os nossos sábios, todos nós viemos para essa realidade, para essa dimensão, ou para pagar uma dívida ou para cobrar uma dívida. Então, se eu vim para cobrar uma dívida e eu estou pagando aquela dívida, eu vou sofrer uma sanção. Que sanção é essa? Vai haver um curto-circuito, entende? Na luz que eu estou emanando, e automaticamente eu vou criando cascas, tá? Que a gente vai chamar de clipote, que vou criando cascas e não vou recebendo luz. Então, se você está achando, ou se você está vivendo em trevas, se você está vivendo com ausência de luz, é necessário que você observe, tá? Ore, claro, se você ainda não tem esse entendimento, mas que você ore e observe se, ao invés de você estar cobrando uma dívida, você não está pagando aquela dívida. Consegue entender? Então, isso é muito importante para que você não faça o processo inverso. Então, o Rav Hein, ele diz que tudo que existe depende das ações do homem. O Rav Hein declara uma verdade muito interessante. O universo não é autônomo, ele está integrado ao comportamento humano. E a gente já viu isso nas aulas anteriores. As ações, palavras e pensamentos do homem são correntes espirituais, entende? Então, como que uma corrente se forma? Uma corrente se forma através de vários gomos, entende? Vários gomos que vão se interligando. E claro que tem as correntes das ondas, né? Magnéticas, sonoras e tudo aí vai. Então, tudo aquilo que a gente emana energia o tempo todo. Então, vamos pensar que essa energia, pensar porque é uma verdade, são correntes espirituais. Então, se você pode estar assistindo uma série, sabe? E é muito curioso isso, que a gente precisa estar o tempo todo vigilante. Você pode estar assistindo uma série, você pode estar jogando futebol, você pode estar reunido com a família, mas as suas ações, as suas palavras, os seus pensamentos, eles são correntes espirituais.
Você pode até não acreditar nisso, não tem problema nenhum. Você pode discordar veementemente disso, também não tem problema nenhum. O X não importa o que você faça, você vai estar influenciando o universo, tá? E aí, como diz, a gente pode escolher os vários nomes que a gente quiser. Tem a lei da semeadura, tem a lei da ação e reação, e por aí vai, tá? Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Já disse Yehoshua. Não tem como eu plantar manga e colher maçã. Entende? Aí a palavra vai dizer também, lá em Mislei, Provérbios 18, 21, se não me falha a memória, que a morte e a vida estão no poder da palavra. E aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Então, se você tá com os frutos, né? Se a sua alimentação está salgada, é porque você está falando palavras salgadas. Se a sua alimentação está doce, é porque você está falando coisas doces. Consegue entender? Aquilo que você está comendo é exatamente aquilo que você está falando. Ah, Radassa, eu só falo de filé mignon e não como filé mignon. Será que não? Entende? Então esse é um ponto, tá? Então, isso é outra coisa muito interessante. Eu tenho uma Haverá, ela citou uma frase muito interessante dos nossos sábios, que eu realmente aderi a essa frase, que diz o seguinte: olha, não devolva para o sagrado aquilo que ele te entregou. O que isso significa? Significa também que, às vezes, a gente está pedindo para o sagrado fazer coisas que ele não vai fazer. Então, a gente está, de certa forma, fazendo oração de tolo. O que é fazer oração de tolo? Eu estou pedindo para o sagrado me mandar manga quando eu estou falando sobre abacaxi. Entende? Então, assim, se eu quero, não adianta orar para o Senhor transformar manga em abacaxi, ele não vai fazer isso. E é tão curioso, gente, que os nossos sábios falam, isso é muito conflitante, tá? Os nossos sábios dizem que os milagres que ocorrem, e nós somos muito ávidos, né? E pedimos ao Eterno para fazer milagres, mas os nossos sábios dizem que os milagres, eles não são bons, porque para ver o milagre, precisa haver uma quebra, digamos assim, na natureza. Claro que os milagres que Yehoshua estava fazendo era diferente. Por quê? Porque ele estava literalmente, por exemplo, quando ele curava alguém interiormente, automaticamente aquilo se externalizava no corpo. A multiplicação dos pães e dos vinhos, tudo ali tinha um propósito. Mas, por exemplo, o milagre do povo passando pelo Yansuf, né? O Mar dos Juncos. Aquilo dali não precisava ter existido. Se Paró tivesse ouvido o Eterno falando com ele nas 10 Macote. Entende? Não precisava ter passado pelo mar. Aquele milagre não precisava ter existido. Então, de certa forma, falando especificamente do Yansuf, eu passo a entender agora, né, que o milagre, ele acontece por causa de quê? Por causa de uma desobediência. Porque o fluxo natural, por exemplo, Adão não vivia de milagres, ele não precisava de milagres. Adão não dependia de milagres. Adão não precisava orar. Quando eu digo orar, vou explicar. Adão não precisava pedir ao Senhor para dar comida para ele. Adão não precisava orar ao Senhor para pedir saúde. E é exatamente esse o processo que a gente está fazendo. Semana que vem você vai entender melhor. A gente está fazendo esse tikkun adâmico, a gente está fazendo essa reparação adâmica, e eu falo para os meus alunos, e você é um desses, que a gente está vivendo um processo de retrocesso. O Devekut Neshama, esse curso, essa formação, é para que você retroceda. Retroceda de que forma? Não sai daqui agora, não. Retroceda de que forma? Que a gente volte sempre um passo atrás, como se fosse um dia atrás, até chegar ao estado que nós estávamos antes de termos transgredido, antes de termos gerado esse curto-circuito na humanidade, quando nós, não foi um homem, foi a humanidade que pecou. Então, quando nós transgredimos e desobedecemos ao sagrado. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está restaurando aquilo que Adão, nós, na condição de Adão, ou na qualidade adâmica, fizemos. Então nós precisamos retroceder nesse sentido, entende? Estamos no ano 5.786, precisamos voltar para o ano 5.785, 84, até chegar no ponto zero. Essa é a intenção dessa formação, fazer você voltar ao ponto zero, para que então dê sequência sem
as transgressões apenas na obediência, tá ok? Então é isso. Milagres, não ore por milagres, tá? Coloque a sua vida diante do sagrado, né? Fazendo aquilo que ele quer, porque milagres não é para acontecer, tá? Até porque a palavra também fala que os sinais são para os incrédulos e não para os crédulos, tá? Então o que precisa acontecer já que a gente está falando que eu não posso plantar manga e colher abacaxi, eu preciso, por exemplo, tá? Por exemplo, mudar o meu vocabulário. Bom, o ser humano é o interruptor cósmico, conecta ou rompe os fluxos da luz divina, que é o Shefa. Shefa é o fluxo de abundância divina. Então, esse interruptor, por quê? O homem, ele é exatamente isso, ele é o conector entre o mundo espiritual e o plano físico. O que acontece no plano físico e o que acontece no plano espiritual, eu acho que é complicada essa expressão, mas o que acontece no plano físico e o que acontece no plano espiritual depende de você. Isso é muito real. Então, vamos de novo para aquilo que eu sempre falo. Aqui, ó, aqui é o firmamento, certo? Aqui é o firmamento, aqui, ó, aqui é o firmamento. A minha mão aqui, nessa linha, é o firmamento. Aqui, vamos pensar que é o céu, tá? Aqui é o céu, que é o firmamento. Aqui é onde a gente está. Não estamos aqui debaixo do céu? Estamos aqui, debaixo do céu. Quando a gente faz as meditações cabalísticas, a gente vai para onde? A gente vem para cá. Entende? Então, a gente deixa de sofrer a influência e passa a influenciar. Então, é isso daqui. Agora, se eu estou aqui, eu não consigo. Por quê? Sabe que o cristão fala isso, é muito interessante, né? O cristianismo fala isso. Parece que o céu tá de bronze. É isso, sabe? Tá aqui. O que precisa acontecer? É vir para cá. E vem para cá como? Através das meditações. Eu ainda, tá? E claro, quem sou eu na fila do pão, né? Mas eu não conheço uma outra forma de influenciar o mundo físico sem ser através do mundo espiritual. Tá? Então não é o eterno quem vai influenciar, é você quem vai influenciar. Por quê? Porque ele já te deu esse governo, entende? Olha só, se você não sabe, né, tá sabendo agora, vai saber agora. A minha vida toda eu trabalhei com formação de liderança e trabalho até hoje, haja vista ser uma Shalir, né? Formo líderes até hoje e fica aí a indicação para vocês. Vou deixar aqui a imersão Yesod para que você, tá na descrição, tá? A imersão Yesod para que você possa conhecer e quem sabe levar para sua comunidade ou fazê-la aqui dentro do Adam Beit Midrash, né? Que é dentro da AIN. Então, o que acontece? Eu sempre trabalhei com formação de liderança. Existe uma coisa na formação de liderança, ao formar líderes, uma das leis da liderança, que é uma delas, né, que é a delegação. Quando a gente delega algo, inclusive aqui no YouTube, tá, pessoal? Tem a playlist Liderança que Marca. Curso de liderança, não sei quantas aulas são, acho que mais de 30, são mais de 30 aulas gratuitas para você. Então, assim, tem lá a delegação. O que a gente fala? A gente fala o seguinte: quando você delega algo para alguém, quando você dá uma ordem para alguém, olha, Radassa, faz tal coisa, você está me delegando, você está me dando uma ordem. Quando você faz isso, você automaticamente me dá autoridade, me dá poder para fazer aquilo. E você, ou melhor, quando eu te dou uma ordem, vamos falar diferente, quando eu te dou uma ordem, Begônia, minha cliente preferida, né? Como eu falo, não conheço ninguém com esse nome. Begônia, vai na padaria. Quando eu dou essa ordem para Begônia, eu estou dando ela autoridade para ela, por exemplo, escolher o caminho que ela vai chegar na padaria, tá? Então, o que acontece? Eu não posso chegar na padaria primeiro do que ela e chegar lá e falar, olha só, dá esse pão aqui quando a Begônia vier. Não, eu tenho que deixar ela escolher o caminho que ela vai. Até porque eu já instruí tudo isso antes, eu tenho que deixar ela escolher o caminho que ela vai escolher. Ela já sabe que eu gosto, né, de pão mais moreninho, então eu tenho que deixar ela chegar lá e escolher se ela quer trazer o pão mais moreno ou mais branco, porque ela já conhece os meus gostos. Se ela não conhece, eu tenho que então orientar. Então, o que isso significa? Que se eu pego e quando dou uma ordem para ela,
E ela foi pra padaria. Eu vou atrás dela pra ver se ela tá... Claro, que eu não tô falando de criança, né? Criança a gente faz esse processo pra poder ensinar. Mas se eu vou atrás dela, se eu chego lá na padaria, na hora que ela vai fazer o pedido, eu faço no lugar dela, eu estou quebrando a autoridade que eu dei a ela. Eu estou dizendo para mim mesma que eu fiz algo errado. Então, quando a gente trabalha com formação de liderança, a gente tem que ter cuidado ao delegar. Porque quando a gente delega, a gente está dando poder para a pessoa. E a gente precisa, antes de delegar, ter dado todas as instruções. Quando eu digo todas as instruções, quer dizer, ter ensinado. Então, o Eterno, lá em Bereshit 1, se não me falha a memória, Bereshit 1, a partir do 26, 27, 28, quando ele nos cria, nos forma, ele já nos delegou algo. Ele falou assim, olha, você vai dominar. Então, eu não posso pedir para que ele me dê domínio, se ele já me deu o domínio. Eu não posso pedir para ele me dar governo, se ele já me deu o governo. Então, quando eu peço para o Eterno me dar o que ele já me deu, eu estou dizendo que ele não deu. Então, eu estou fazendo dele um mentiroso. Por isso que eu não posso devolver para ele o que ele me deu. Esse mundo, ontem eu fui dormir pensando nisso e muito triste, tá? Confesso aqui para vocês, se o Mashiach não veio ainda, a culpa é minha. E por que não dividir isso com você? Por quê? Porque nós não temos um nível de espiritualidade e automaticamente, através das meditações, das meditações também, né? Através das meditações e do ato sexual, a gente atrai a alma de tzadikim para essa dimensão. Imagine o seguinte, tá? Imagine que a gente começasse a fazer as meditações cotidianamente. Haja vista que aqui no YouTube, tá? Todo dia a gente está fazendo meditações pelo Brasil. Quantas pessoas assistem o vídeo? Até agora, 2, 3, 2, 3, 2, 3. E aí, quem é que está de fato orando? Quem é que está orando com uma profundidade a mais? Porque a meditação cabalística é isso, é você orar com uma profundidade a mais e você atrai a alma de tzadikim. Imagine se todos nós, sabe, todos nós nos uníssemos para fazer meditações. Imagina o seguinte, e começássemos a atrair alma de pessoas como o Stalmidim de Yehoshua, como o Rav Akiva, como o Baal Shem Tov, como o Rav Haim. Imagine, se a gente começasse a atrair a alma dessas Neshamot, né? Dessas pessoas para a nossa realidade, Mashiach já teria vindo. Então eu decidi tomar uma posição. Que posição é essa? Eu decidi orar pelo Brasil, que a gente não ora só pelo Brasil, a gente ora pelas nações, para atrair a alma de tzadikim. E eu te faço esse convite também. Na descrição tem o link da nossa comunidade, aqui no YouTube, para que você gratuitamente faça parte. Então vamos criar essa corrente de meditação para que a gente possa jogar isso para o mundo espiritual. Então, se a gente de verdade começar a atrair alma de tzadikim para essa dimensão, o Mashiach volta. O Mashiach volta. Então, fica aqui a convocação, tá? Por quê? Porque você é esse interruptor. Então, esse princípio de que o ser humano é o interruptor, haja vista ser a letra Vav, está lá no Zohar 1:34a. Quando o homem desperta a santidade abaixo, assim, santidade desperta acima. Então, quando eu desperto santidade abaixo por quê? Porque eu estou aqui. Mas quando eu medito, eu venho para cá. Então, quando eu venho para cá despertar a santidade, o que vai acontecer? Vai vazar santidade, entende? Então, assim, não só através das meditações, a meditação potencializa, mas são as nossas orações, são as nossas ações no dia a dia. O segundo ponto aqui, o segundo tópico, melhor dizendo, que diz o seguinte: quando ele se santifica e orienta seu coração. Então, orientar o coração significa alinhar kavaná, intenção, com maser, que é a ação, tá? Então, orientar o coração é a intenção com que eu quero fazer tal coisa, ou melhor, a coisa que eu quero fazer com a ação correta. E se não for para fazer, da mesma forma, não fazer com a ação correta. E eu confesso para vocês, tá? Kavaná é a coisa mais complicada que tem para mim. A intenção do coração, porque exige uma vigilância constante. Por exemplo,
Exemplo muito simples. Você está achando maravilhosa essa aula, já curtiu, já compartilhou, já deu like aqui, já se inscreveu no canal. E falar em se inscrever no canal, a gente já está tendo também, estamos voltando com os nossos conteúdos lá no Spotify e em breve nos principais agregadores, tá? De áudios também, de streaming de áudio, né? Tipo Spotify, Apple, Google e por aí vai. Em breve, tá? Então, o que acontece? Pra você, nossa, tá maravilhoso, nossa, como é que a Radassa é isso, aquilo outro. Pra você tá assim, nossa, como eu tô recebendo, e eu almejo que sim, tá? Mas pra mim, eu tô assim, ó, tá vendo? Eu tô aqui dando estudo só pra mostrar pra minha mãe que eu sei falar. Nossa, eu tô dando estudo só pra fulano de tal, isso, aquilo outro. Entende? Você não sabe. Nossa, como a Radassa é espiritual. Oh, como ela é espiritual. Deixa eu endireitar aqui a câmera. Como ela é espiritual. Mas, na verdade, eu tô aqui só para provar alguma coisa para alguém. Então, o que acontece? Você, graças ao sagrado, tá recebendo. Porque o seu recipiente é limpo. Mas, em compensação, a minha kavaná, ela está errada, entende? Eu tô dando estudo porque, ao dar o estudo, o sagrado vai me abençoar. Minha kavaná está errada, entende? Agora, uma kavaná certa. Eu vou dar estudo porque eu vou lançar luz no mundo espiritual. Isso sim eu devo fazer, tá? É a kavaná correta. Eu vou dar um estudo porque alguém vai ouvir, vai ser edificado e vai ter a sua chamada desperta. Isso sim é a kavaná correta, tá bom? A santidade não vem do isolamento, mas da intenção consciente no cotidiano. Algumas religiões taxam, vamos colocar assim, né? Taxa alguém como espiritual quando ele se isola, né? Vai pro monte não sei das quantas. Quando eu digo não sei das quantas, tipo assim, Monte Everest, tá? Que não tem como ficar isolado lá. É nesse sentido, tá? Quando a pessoa vai pro monte, até porque Yehoshua ia pro monte, por que ele ia pro monte? Porque era um lugar que ele tinha liberdade e privacidade, não para receber visão, revelação e profecia. Então ele ia pro monte para orar, para ficar isolado, para depois voltar e transmitir para o povo, para receber do sagrado. Então, o isolamento como eu posso dizer, proposital. O que é proposital? Olha, eu vou fazer aqui um período de hitbodedut, né? Eu vou me isolar. Eu particularmente gosto de ir à praia, né? Eu vou à praia, eu gosto de caminhar. Às vezes eu moro aqui próximo do Engenhão, eu vou pro Engenhão caminhar. Então eu gosto muito de orar caminhando, sabe? Então eu tenho essas práticas. Eu vou pra praia pra orar, vou pro Engenhão pra orar, faço as meditações de frente pro mar, levo lá a cadeirinha de praia, fico lá sentada, faço as meditações. Então esses atos de isolamentos, ou melhor, não são desses atos de isolamento. Eu estou falando o seguinte: então agora eu vou viver isolada no Tibete. Não, isso não é. Porque a santidade, ela se manifesta justamente na interação. Adão estava sozinho e ele era a pessoa mais santa do mundo. E até ele falou assim: não tá bom isso aqui não, vou te dar uma ajuda que lhe seja contrária, né? É isso, tá bom? Um gesto simples feito com pureza de intenção ativa fluxos superiores. O Rav Haim usa aqui o mesmo princípio do Sefer Yetzirah. O mundo foi criado com 32 sendas de sabedoria e mantido pela pureza do coração. 32 sendas de sabedoria, você já sabe que está falando das 22 letras hebraicas mais as 10 sefirot, tá? Terceiro item aqui, que fortalece as forças sagradas e expande a santidade. Esse é o segredo da cocriação. Então, olha só que privilégio que você tem. O Eterno, ele não concluiu o mundo, entende isso? Eu vou usar uma expressão errada. Não, eu vou usar uma expressão errada, vou usar a expressão certa. O mundo está incompleto, o mundo está inacabado. E ele vai ser concluído quando? Com as nossas ações, porque nós somos co-criadores. De novo, eu volto na frase. Não entregue ao Eterno o que ele já delegou para você, tá? Se o Eterno colocou nas tuas mãos para fazer, como diz as Escrituras, vá e faça segundo as suas forças. Cada ato de bondade, que é Hesed, cada restrição justa, que é Gevurah, por exemplo,
A gente só fala do bonzinho, né? Ai, se eu não fizer, eu vou ser má. Não, se você não fizer, você vai estar, dependendo da situação, você vai estar agindo com Gevurah. Igual eu falei com vocês lá no início. Eu fazia coisas por quem não deveria fazer. Então, ao não fazer, eu estaria agindo com Gevurah. E Gevurah também é um ato de tzedakah. Então, cada bondade, Hesed, cada restrição justa, Gevurah, cada meditação em unidade, Tiferet, cria a expansão da luz divina, tá? Então, se você quer expandir a luz, se eu quero expandir a luz nessa dimensão, né, no mundo de Asiá, que é o mundo da ação, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter atos de bondade, que é o Hesed, restrição justa, que é a Gevurah, e eu preciso fazer meditações, que é a Tiferet, porque eu vou unir os dois mundos, tá ok? Entendeu, né? O mundo de cima com o mundo de baixo. Então tá, a pessoa torna-se parceiro do Eterno na manutenção dos mundos. Então, quando eu faço a minha parte, porque o Eterno já fez a dele, é estranho falar isso, né? Mas o Eterno está justamente esperando que eu faça a minha parte. Então, quando eu faço a minha parte, então eu tenho consciência, tá? Eu me torno consciente de que eu sou parceira do Eterno, tá? Porque ele já me colocou nesse papel. O problema é que eu não tenho ou não tinha essa tomada de consciência. E isso tá lá no Zohar 3:73a. Quando o homem age em retidão, o santo, bendito seja, se alegra e os mundos se expandem. Já percebeu que quando eu queria que você dissesse aí nos comentários, quando você começa a investir em espiritualidade, como que as coisas começam a mudar ao seu redor? Porque você exala, você emana a luz. Isso que acontece, as coisas vão se organizando. Por quê? Porque as trevas vão saindo. Como diz, né? Um pouco de luz ilumina muitas trevas, tá? Um pouco de luz ilumina... um pouco de luz dissipa, afasta muitas trevas, tá? Quando o homem se corrompe, o item 4, quando o homem se corrompe, a santidade, ela é dinâmica, tá? Se você se corrompe, você automaticamente vai também corromper a santidade. Quando o homem distorce o seu propósito, o que acontece? A luz vira sombra. A expansão vira contração e os mundos sofrem ocultamento, que é o Stepanim. Ocultamento, gente, é muito curioso, né? Porque a gente acha que não está ali. Está, só está oculto. Oculto por quê? Para que a gente não tenha acesso, tá? Simplesmente porque a gente não tem acesso, porque senão a gente não tem como sujar a santidade, entende? Imagina o seguinte, ó, você acabou de lavar o lençol branquinho. Aí seu filho chegou do futebol todo sujo, o lençol ainda tá lá na corda. Você vai deixar ele chegar perto do lençol? Claro que não. Você acabou de lavar o carro tá limpinho, acabou de tirar ele lá do lava-jato, tá? Aquela lavagem completa. Aí você vai sair dali do você vai sair do lava-jato direto para fazer trilha ou ir para, eu tô pensando assim, você ir para um rally? Claro que não. Outra coisa, você também não vai lavar teu carro quando estiver chovendo. Por quê? Para não sujar. Então é exatamente isso, tá? Então o Nefesh Hai compara isso com o recuo da luz em Tzitsum. Se você não sabe o que é o Tzitsum, vá na playlist Voltando à Origem. A primeira e a segunda aula a gente vai falar sobre o Tzitsum. Não é porque o Eterno se ausenta, mas porque o homem apaga a lâmpada que o permitiria enxergar. Tá bom? Então lá em Yeshayahu 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Elohim. Então o Eterno está no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, só que os nossos olhos estão vendados. Eu costumo, inclusive, eu vou te contar aqui uma coisa que eu faço. Eu costumo orar para o Eterno pingar colírio dos céus dos meus olhos, para que eu possa ver, tá? Então, e claro que isso vai acontecer quando e como? Quando eu me limpo, tá? Como que eu me limpo? Limpando as minhas ações e intenções do meu coração.
Tikkun e responsabilidade. Vou só dar uma introduçãozinha, porque eu acho que as próximas 2 aulas a gente vai fazer aqui vamos abrir um parênteses e vamos dar esse conteúdo sobre Tikkun, que é de extrema relevância que a gente entenda. Mas Tikkun, de maneira extremamente simplista, fala de reparação, tá? Então nós estamos aqui para reparar. E uma dessas reparações é o que nós fizemos lá em Adão. Nesse capítulo, o Rav Hai introduz o coração do seu ensinamento. O homem é o cabo de força entre os mundos. Quando o homem se purifica, a corrente divina flui. Quando ele se profana, a luz se interrompe. O Tikkun HaNefesh não é apenas cura interior, é restauração do cosmos inteiros. Então, quando eu faço uma reparação da minha Neshama, da minha alma, Nefesh no sentido de alma, e Nefesh também no sentido de, quando a gente faz a meditação, Neshama simbolizando a mente, Urua simbolizando o coração, e o Nefesh simbolizando o fígado, que está falando do quê? Do corpo, das ações, do comportamento. Então, Tikkun HaNefesh fala de quê? Fala de reparar o nosso comportamento, de reparar as nossas ações. Quando eu reparo os meus comportamentos, quando eu reparo as minhas ações, não é apenas uma cura interior, mas é a restauração do cosmos inteiro. Então a gente vai ver aqui uma conexão cabalística, algumas conexões cabalísticas das ações que a gente faz com a Sefirá que a gente acessa ou que é afetada, mais o resultado espiritual. Então, quando eu ajo com bondade e generosidade, eu vou afetar a Nefesh, afetar no sentido de tocar, atingir, tá? De interagir, nesse tipo de afeto. E o resultado vai ser expansão da luz e brahá, bênção visível. Quando eu tenho uma ação, né, que é a disciplina, justiça, eu afeto o Gevurá e o resultado é ordem, equilíbrio e proteção. Quando eu ajo com harmonia emocional, eu afeto o Tiferet e o resultado é o alinhamento dos mundos. Quando eu falo de maneira kosher, né, de uma maneira kasher, de uma maneira pura, uma maneira própria, limpa, eu atinjo o Netza e Hod, que é o fluxo, que aí o resultado vai ser um fluxo equilibrado da energia verbal. Quando eu tenho um pensamento elevado, eu afeto Hormá e Biná, que aí eu vou ter o resultado da clareza e sabedoria divina. Quando eu ajo com santidade sexual e integridade, eu automaticamente afeto Yesod, e vou ter como resultado o canal de conexão entre o céu e terra. E finalizando, quando eu ajo com obediência e humildade, eu atinjo o Malhut, que é o reino, né, que é onde nós estamos, que eu vou manifestar o reino de Elohim aqui. Então, todas as vezes que o Sagrado fala para a gente obedecer, né, por exemplo, é porque Malhut vai ter... A Siá é o mundo da ação, que é o mundo de Malhut, tá? A Sefirá é Malhut. Automaticamente o reino vem para a terra. Ontem também estava pensando nisso, né? Que o Navi Shemuel, né? O profeta Samuel, quando o povo, né? Até ele, né? Vivia uma teocracia. Então o Malhut Elohim, tá? O reino de Elohim, ele estava na terra. E depois o povo pediu um rei. Então, quando a gente fala de venha o teu reino, não é que o céu vai vir para a terra. Vem o teu reino quando todos nós obedecermos, o reino vai ser estabelecido. Vai ser estabelecido aonde? Aqui na terra. Não é para a gente morar no céu, porque ninguém vai morar no céu. O reino vai ser estabelecido aqui na terra, tá bom? E Yehoshua, Toledot 6... Toledot Yehoshua 6, 22 e 23, diz assim, que é Mateus, no português. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Aqui, Yehoshua traduz a mesma verdade do Rav Hai. A pureza da visão, que é a kavaná, a intenção, determina a claridade dos mundos internos. O homem é luz condutora e a sua retidão é o canal que mantém a realidade acesa, tá? Finalizando, na prática, como é que a gente pode fazer isso, tá? Toda escolha consciente é uma criação, entendeu isso? Simplesmente é. Toda negligência é contração da luz, toda kavaná pura é manutenção dos mundos. O Rav Hai não fala de religião,
fala de responsabilidade energética da alma humana no universo. Então eu vou repetir de propósito. O Rav Hai não fala de religião, fala de responsabilidade energética da alma humana no universo. Se você chegou até aqui e está vendo no YouTube, porque os alunos com certeza vão ver, mas se você está vendo no YouTube, coloca aqui para mim, cheguei até o final, tá? Deixa eu saber quem é que está conseguindo chegar até o final, porque quando dizem, né, quando a aula é mais longa, as pessoas não ficam. Gente, eu adoro estudos, né? Eu literalmente maratono. Eu acho até curioso isso, né? A gente maratona vendo Netflix, mas não consegue maratonar os vídeos de estudos. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. O que eu estou dizendo? Que as séries da Netflix são mais importantes do que os estudos da palavra do Senhor. E não estou falando dos meus, não. Estou falando de qualquer outro. Bom, vamos para a nossa meditação. Essa foi a nossa 14ª aula. A nossa meditação hoje são as letras Men, Nun e Vav, tá? Esse Shem, a aplicação dele é sustentar-nos espiritualmente durante o ocultamento da resposta. Esse nome, né, esse Shem, oferece firmeza no tempo do não ainda. Ou seja, a gente permanecer firme enquanto ainda não chegou o tempo da gente ter aquilo que o sagrado disse que nos daria. Não é o que a gente quer, é que o sagrado disse que nos daria. Então, esse nome oferece firmeza no tempo do não ainda, quando se está em crise, mas ainda sem resposta. Ele atua na confiança silenciosa, na força para clamar quando nada muda e na gestação da salvação universal. Claro que todo esse conteúdo tem um estudo específico, está dentro da nossa área de membros, tá? Para quem faz parte desse curso. Então tem também um conteúdo específico só para falar desse nome. Por quê? Porque quando tudo que a gente faz, a gente faz com conhecimento. O próprio Shaul Hachalia fala, a gente deve orar com conhecimento, tá bom? Então vamos para a nossa meditação. Men, Nun e Vav, ok? Men, Nun e Vav. Então vamos lá, coloca a sua mão na posição de receber, quando você, por sobre o seu joelho, coluna ereta. Quando você inspirar, inspire profundamente, como se você já tivesse, sabe, sugando essa consciência do divino, tá? Para trazer essa sustentação durante o ocultamento da resposta. A gente já falou de ocultamento aqui, tá? Então, se esse ocultamento acontece, é por quê? Porque os nossos olhos estão vendados. E se nossos olhos estão vendados, é porque, com certeza absoluta, alguma ação minha está oculta. Ou melhor, está bloqueando esse fluxo. Então, eu preciso rever a minha ação. Então, eu espero que agora, quando a gente estiver conversando com Metatron, Sandarfon e Machia, você possa perguntar para eles, tá? Caso você esteja vivendo esse ocultamento, qual é a ação que você está fazendo que está fazendo esse ocultamento existir. Então vamos lá. Men, Nun e Vav. Inspira profundamente, segura o ar 2, 3 segundos. Vamos lá. Agora você vai se ver como uma coluna de luz dentro do Maguen David de cor dourado, maior do que a habitação que você está. Você está no hexágono central desse Maguen David. À sua frente tem outro Maguen David de igual tamanho e cor. Você é uma coluna de luz branca. À sua frente vai ter esse Maguen David, você vai convocar as letras brancas, você vai convocar a letra Nun e vai iluminar a letra Nun, a letra Mem, como se você estivesse acendendo uma vela. Ilumina a letra Mem. Agora a gente vai convocar a letra Nun
e vamos iluminar a letra Nun. E vamos convocar a letra Vav e vamos iluminar a letra Vav. Agora a gente tem Men, Nun e Vav completamente iluminadas. Essas três chamas se transformam numa única chama, que vai sair pelo pico superior do Magen David que ela está, e vai ser atraída até o pico superior do Magen David que nós estamos. Essa chama vai para a nossa Neshama, ativar a nossa Neshama, despertar a nossa Neshama, vai para o Ruach, iluminando o Ruach, vai para o Nefesh, purificando o Nefesh. Volta para o Ruach, iluminando o Ruach, vai para a Neshama, ativando a Neshama. Volta para o Ruach, iluminando o Ruach, vai para a Neshama, ativando a Neshama, ilumina o Ruach, ativa a Neshama, Ruach Neshama, Ruach Neshama, Ruach Neshama, Ruach Neshama. A gente expulsa essa chama, que ao sair se transforma numa grande nuvem de luz, plena dessa consciência do divino, na qual esse nome se propõe, que é trazer sustentação, fortalecimento. E a gente vai pedir também que esse nome ajude com que a gente tenha nossos olhos abertos para que a gente possa ver, mesmo estando no tempo do ocultamento, mas que esse ocultamento não seja por causa das nossas transgressões. Então essa grande nuvem de luz se descompõe e começa a chover sobre nós. E ao chover sobre nós, a gente fica completamente magnetizado dessa energia do divino. E agora que a gente está pleno dessa energia, nosso Ruach, Nefesh, Neshama, a gente dá as mãos, a gente vai convocar Metatron, Sandarfon e Mashiach para supervisionar essa meditação. E a gente vai colocar no meio, entre a gente, todas as Neshamot destinadas ao Mashiach até a sua vinda. Então todos eles receberão um jato de luz violeta que sai do nosso terceiro olho, para que eles também possam receber essa consciência e ser plenos, tanto quanto nós somos. E agora, Metatron, Sandarfon e Mashiach pode ter livre conversação com cada um de nós, seja a gente que está fazendo essa meditação, tanto quanto com as Neshamot. E agora você pode ter livre conversação com eles. Quando você terminar, você pode respirar profundamente 3 vezes, abrir seus olhos e fique à vontade em compartilhar conosco lá no nosso grupo o insight que você teve. Bem, Haverim, eu via na hora que a nuvem ela se descompunha, sabe, quando eu falei das correntes, né, aqueles gominhos das correntes, eles estavam abertos e caindo, sabe? Os gomos que vão formando, né, as correntes, esses gomos iam caindo. E depois eu via literalmente pessoas que com as mãos abertas assim, né, como se elas estivessem acorrentadas, e as correntes que prendiam as mãos também se desprendiam, né? As pessoas se desprendiam. O Eterno disse para mim que o Mashiach, né, disse para mim que Baruch Hashem, nós libertamos muitas vidas hoje. Sabe, muitas vidas nós libertamos hoje, porque muitas correntes foram quebradas. Muitas correntes foram quebradas. Então é isso. Shabbat Shalom.
Que o Sagrado continue abençoando você e sua família. Shalom, shalom, lehitraot.